Canal Rastros do Medo. História. O Corpo Seco. Hoje vamos cruzar o oceano e mergulhar em uma das lendas mais sombrias e perturbadoras de Portugal. A história do Corpo Seco. A maldição da terra. Amaldiçoada a. Nossa história se desenrola na região de Trás-os-Montes, mais precisamente em uma aldeia isolada chamada Vila do Corvo, aninhada entre montanhas imponentes e vales profundos, onde o vento uiva como um lamento constante. As casas de pedra escura pareciam agarrar-se ao solo, testemunhas silenciosas de séculos de histórias e segredos. Os habitantes, gente simples e supersticiosa, viviam em um ritmo lento, ditado pelas estações do ano e pelas tradições ancestrais. Mas havia um medo que pairava sobre Vila do Corvo, uma sombra que se estendia pelos campos e pelas mentes, sussurrada em voz baixa ao redor das fogueiras. O medo do corpo seco. A lenda contava a história de um homem chamado Antônio. Em vida, Antônio era um indivíduo de caráter duvidoso, egoísta, ganancioso e cruel. Ele não hesitava em prejudicar os outros para alcançar seus próprios objetivos. Diziam que roubava terras dos vizinhos, enganava nos negócios e maltratava a própria família. Sua alma era tão carregada de maldade que, ao morrer, a terra se recusou a recebê-lo. O céu o rejeitou por seus pecados, e assim Antônio foi condenado a vagar como um espírito atormentado, um corpo seco, despojado de sua carne, restando apenas os ossos ressequidos e a fúria de uma existência interrompida. Os primeiros relatos do corpo seco surgiram pouco tempo após a morte de Antônio. Camponeses que se aventuravam pelos campos à noite juravam ter ouvido arranhões secos e desesperados em árvores isoladas. Alguns diziam ter visto uma sombra esquelética a espreitar entre as folhagens, olhos famintos brilhando na escuridão. O medo se instalou na aldeia como uma doença contagiosa. As pessoas trancavam suas portas ao anoitecer e evitavam caminhar sozinhas pelos caminhos rurais. A descrição do corpo seco variava de testemunha para testemunha, mas alguns detalhes sinistros permaneciam consistentes. Falavam de uma figura alta e magra, como um esqueleto ambulante envolta em farrapos escuros. Seus dedos eram longos e ossudos, terminando em unhas afiadas como garras, capazes de rasgar a madeira de uma árvore centenária. Sua face, uma caveira oca, exibia órbitas vazias que pareciam sugar a luz ao redor, e alguns juravam ouvir um gemido seco e abafado emanando de sua boca. A maldição do corpo seco não se limitava a assombrar os caminhos. Acreditava-se que ele possuía uma fome insaciável, não por comida, mas por energia vital. Sua presença era suficiente para murchar as plantações, azedar o leite e adoecer os animais. Os mais velhos contavam histórias de pessoas que cruzaram o seu caminho e foram encontradas dias depois, pálidas e debilitadas, como se toda a sua força vital tivesse sido drenada. Para se protegerem, os moradores de Vila do Corvo adotaram uma série de precauções. Cruzes de madeira eram colocadas nas portas e janelas. Ervas protetoras, como arruda e alecrim, eram penduradas nas casas. Rezações e cânticos eram entoados para afastar a presença maligna. Mas, apesar de todos os esforços, o medo persistia, alimentado por novos avistamentos e pelos sussurros da lenda que passava de geração em geração. Uma noite particularmente tempestuosa, uma jovem chamada Catarina voltava para casa depois de visitar sua avó em uma aldeia vizinha. A chuva caía torrencialmente e os raios iluminavam o céu noturno. Em flashes assustadores, o vento chicoteava as árvores, produzindo sons fantasmagóricos. Catarina apertava o passo, ansiosa para chegar à segurança de sua casa. Ao passar por um bosque denso, ela ouviu um som estranho, um arranhar seco e repetitivo vindo de uma árvore próxima.
Seu coração começou a bater mais forte. Ela tentou ignorar, mas o som persistia, cada vez mais alto, mais desesperado. Catarina hesitou, a curiosidade e o medo lutando dentro de si. Finalmente, vencida pela apreensão, ela apontou a lanterna trêmula em direção à árvore. Por um breve instante, iluminado por um relâmpago, ela viu. Agarrada ao tronco retorcido, uma figura esquelética se debatia, seus dedos ossudos arranhando a casca da árvore com uma força aterradora. Seus olhos vazios fixaram-se em Catarina, e um gemido seco e angustiante ecoou pela noite. Catarina gritou, deixando cair a lanterna, e correu pela escuridão, o terror gelando suas veias. Ela nunca mais foi a mesma. A busca por um hospedeiro e os sinais da maldição. Após o encontro aterrador de Catarina, os relatos do corpo seco se tornaram mais frequentes e intensos. Não se contentando mais em apenas arranhar árvores e assustar os viajantes, a criatura parecia estar se tornando mais ousada, mais faminta. Os anciãos da aldeia começaram a discutir o verdadeiro propósito daquela existência espectral. Acreditava-se que o corpo seco, impedido de encontrar descanso eterno, buscava desesperadamente um corpo para habitar, uma nova oportunidade de experimentar a vida, mesmo que de forma perversa. A lenda dizia que o corpo seco tinha uma predileção por pessoas más, aquelas cujas almas possuíssem uma inclinação para a maldade, tornando-as mais suscetíveis à possessão. No entanto, em sua desesperada busca por um hospedeiro, ele poderia tentar se apoderar de qualquer corpo vulnerável, especialmente aqueles enfraquecidos pela doença, pelo medo ou pelo pecado. Os sinais da presença do corpo seco se tornaram mais evidentes em Vila do Corvo. Animais eram encontrados mortos, sem nenhuma ferida aparente, apenas com uma expressão de terror estampada em seus rostos. Plantas saudáveis murchavam da noite para o dia. Um frio inexplicável podia ser sentido em certos locais, mesmo em noites quentes de verão. E o mais perturbador de tudo, alguns moradores começaram a exibir comportamentos estranhos, olhares vazios e uma palidez doentia, levantando a suspeita de que poderiam estar sob a influência da criatura. Um jovem chamado Tiago, conhecido por sua natureza invejosa e por espalhar boatos maldosos pela aldeia, começou a apresentar sinais preocupantes. Ele se tornou recluso, evitava o contato com as pessoas e passava longas horas olhando para o vazio, com um sorriso sinistro nos lábios. Sua pele estava cada vez mais pálida e seus olhos adquiriram um brilho febril e perturbador. Os moradores mais antigos cochichavam entre si, temendo que Tiago pudesse ser o próximo alvo do corpo seco. A família de Tiago, desesperada, procurou a ajuda da benzedeira da aldeia, uma mulher sábia e respeitada, conhecedora dos antigos rituais de proteção. Dona Adelaide examinou Tiago com atenção, observando seus tremores sutis e o vazio em seu olhar. Ela confirmou os piores temores da família. Tiago estava sendo assediado pelo corpo seco que tentava gradualmente tomar posse de seu corpo. Dona Adelaide iniciou uma série de rituais para tentar afastar a entidade maligna. Ela queimou ervas sagradas, entoou orações ancestrais e colocou amuletos de proteção ao redor da casa de Tiago. Durante os rituais, o jovem se contorcia e gritava, sua voz parecendo mudar, emitindo sons guturais e ameaçadores. A luta entre a força vital de Tiago e a presença espectral do corpo seco era palpável, criando uma atmosfera de terror e tensão na aldeia. Os rituais de Dona Adelaide pareciam surtir algum efeito, afastando temporariamente a influência do corpo seco. Tiago apresentava melhor as passageiras, mas a sombra da maldição ainda pairava sobre ele. A benzedeira alertou a família de que a batalha seria longa e que a vigilância constante seria essencial para proteger o jovem.
Enquanto isso, outros eventos estranhos continuavam a ocorrer em Vila do Corvo. Portas que eram trancadas misteriosamente se abriam durante a noite. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares inesperados. Sussurros inexplicáveis eram ouvidos em casas vazias. A presença do corpo seco parecia se intensificar, como se a criatura estivesse ficando impaciente em sua busca por um hospedeiro. Um pastor chamado Manuel, conhecido por sua bondade e fé inabalável, teve um encontro particularmente perturbador. Ao levar seu rebanho para pastar em uma área mais isolada, ele se deparou com uma árvore seca e retorcida, completamente desfolhada, mesmo estando em plena primavera. Ao se aproximar, ele sentiu um frio intenso e ouviu um arranhar fraco vindo do tronco. Manuel fez o sinal da cruz e começou a rezar fervorosamente. O arranhar cessou, mas a sensação de uma presença maligna permaneceu, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Manuel apressou seu rebanho de volta para a aldeia, convencido de que havia estado perto do corpo seco. Esses eventos semearam ainda mais medo e paranoia entre os moradores de Vila do Corvo. A confiança nos rituais de proteção começou a vacilar, e a sensação de que estavam indefesos diante da fúria do corpo seco se intensificava a cada dia. A sombra da lenda se tornava cada vez mais densa, obscurecendo a esperança de um futuro livre do terror. Parte 3. O confronto final e a fragilidade da esperança. Situação em Vila do Corvo se tornou insustentável. O medo constante paralisava a vida da aldeia. As colheitas não prosperavam, os animais adoeciam e a desconfiança se instalou entre os vizinhos, cada um temendo que o outro pudesse estar sob a influência do corpo seco. Dona Adelaide, a benzedeira, sabia que era preciso tomar medidas drásticas para tentar libertar a aldeia da maldição. Após dias de estudo dos antigos livros de magia e consulta com outros conhecedores das tradições ancestrais, Dona Adelaide descobriu um ritual arriscado, capaz de aprisionar o corpo seco de volta à terra amaldiçoada que o havia rejeitado. O ritual exigia a participação de todos os moradores da aldeia e deveria ser realizado em uma noite de lua minguante, no local onde Antônio havia sido originalmente sepultado, um cemitério abandonado nos arredores de Vila do Corvo. A notícia do ritual se espalhou rapidamente pela aldeia, gerando uma mistura de esperança e apreensão. Muitos temiam confrontar diretamente a entidade maligna, mas a perspectiva de viverem livres do terror do corpo seco era um incentivo poderoso. Na noite da lua minguante, os moradores de Vila do Corvo se reuniram no cemitério abandonado, portando tochas trêmulas que mal conseguiam dissipar a escuridão. O vento frio sibilava entre as lápides quebradas, criando um ambiente fantasmagórico e carregado de tensão. Dona Adelaide liderou o ritual, sua voz firme e solene ecoando pelo cemitério. Cânticos antigos foram entoados, ervas sagradas foram queimadas e um círculo de proteção foi traçado ao redor do local da sepultura de Antônio. A atmosfera se tornou densa e carregada de energia, como se forças invisíveis estivessem sendo invocadas. De repente, um grito lancinante cortou o silêncio da noite. Tiago, que estava sendo mantido sob vigilância constante, começou a se debater violentamente, seus olhos revirando e sua voz emitindo um rugido animalesco. Era o corpo seco, resistindo ao ritual e tentando manter sua influência sobre o jovem. Luta se intensificou. O vento se tornou mais forte, as chamas das tochas oscilavam erraticamente e sons inexplicáveis ecoavam pelo cemitério. Os moradores, seguindo as instruções de Dona Adelaide, fortaleceram o círculo de proteção, rezando e cantando com fervor ainda maior. No clímax do ritual,
Dona Adelaide lançou um punhado de terra consagrada sobre a sepultura de Antônio e proferiu palavras de banimento em uma língua antiga. Um grito agudo e aterrador ecoou pelo cemitério, seguido por um silêncio sepulcral. Tiago caiu no chão, exausto e inconsciente, mas livre da influência maligna. Acreditou-se que o ritual havia sido bem sucedido, aprisionando o corpo seco de volta à terra amaldiçoada. A esperança renasceu em Vila do Corvo. As pessoas voltaram para suas casas com um sentimento de alívio e a promessa de um futuro mais tranquilo. No entanto, a paz durou pouco. Algumas semanas depois, os arranhões secos nas árvores voltaram a ser ouvidos. Animais foram novamente encontrados mortos. A sombra do medo pairava novamente sobre Vila do Corvo. O ritual havia enfraquecido o corpo seco, mas não o destruído completamente. A lenda do corpo seco permanece viva em Trás-os-Montes, um lembrete sombrio da maldade que não encontra descanso e da fragilidade da esperança diante de forças sobrenaturais. Os moradores de Vila do Corvo aprenderam uma lição cruel. Algumas maldições são profundas demais para serem erradicadas, e o terror pode apenas ser adormecido, esperando o momento certo para despertar novamente. E assim termina a nossa jornada pelos rastros do medo de hoje. Uma história sombria e inquietante que nos mostra que nem sempre a luz vence as trevas. Se você sentiu o medo percorrer suas veias com essa lenda aterrorizante de Portugal, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e inscreva-se no canal Rastros do Medo para não perder nenhuma de nossas próximas explorações do lado mais sombrio do folclore e das histórias de terror. E se você ainda tem coragem para mais um mergulho no horror, um novo vídeo assustador espera por você aqui na tela. Clique e continue explorando os rastros do medo.